Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou apresentar todos os materiais que foram aplicados no apartamento para você dar uma olhada e segue as dicas aí também, tá bom? Se você gostou do material, curte aí, dá o like, beleza? Segue aí no canal, também no Instagram e também no YouTube. E se tiver alguma dúvida, fica à vontade em perguntar, beleza? Tá bom? Então bora pro vídeo. Bom, vamos lá então, povo. Essa cena aqui a gente já fez então a iluminação de todo o apartamento, né? Mostrei na aula passada, se você não viu dá uma olhadinha aí. E nesse aqui nós vamos mostrar todos os materiais que foram empregados na cena, tá? O que acontece? Eu começo a colocar os materiais aqui nas paredes, ó, vamos ver. Eu tenho aqui parede branca e eu fiz também um outro material para o acabamento, para a moldura, tá? Eu chamei de moldura branca. Reparem o seguinte, ó, esses dois materiais eu trabalho com um branco não tão 100%, por quê? Não 255, porque assim você vai perder na hora da renderização e o cálculo da luz. Quando você deixa tudo branco, seu teto branco, suas paredes brancas, você acaba tendo uma dificuldade para sua máquina calcular tudo isso e renderizar com mais rapidez. Então eu te aconselho, te sugiro a não utilizar totalmente branco a sua parede, nenhum objeto, tá? Totalmente branco e nenhum objeto totalmente escuro, preto, no zero, tá bom? Então a moldura branca que foi feita é apenas uma reflexão baixa, tá? Mais ou menos de 50% de reflexo color e o glossiness bem baixinho, 0,65, que não vai trazer tanto reflexo, tanto brilho para você. A parede, eu já coloquei aqui uma parede também com um brilho, um glossiness menor, tá? Um 0,45 e também bem mais baixinho aqui a intensidade do reflection color. E a questão do difuso, o difuso está com 215, né? O outro lá, ó, nós estávamos com um branco em 214, a mesma coisa, né? A única diferença que eu coloquei aqui, além do glossiness, é o bump, um pouquinho de bump, bem pequeno, tá? 0,1 o amount dele, a quantidade, e um bump aqui nesse slot, tá certo? Essa parede aqui é uma parede que já vem dentro do V-Ray, você só faz algumas alterações nela, porque assim você deixa o seu trabalho muito mais rápido, tá certo? Então você pode pegar aqui, por exemplo, eu gosto de pegar sempre essa aqui, ó, porque você vai pegar, vai trocar aqui para branco. E depois você vem aqui e troca para um valor pequeno também, não precisa ser muito grande. E você aplica na sua parede, tá certo? E depois só regula aqui a intensidade de reflexo que você quer e brilho. Beleza? Essa é a minha parede, então eu poderia colocar o nome dela aqui como parede interna branca, e aí eu aplico no meu modelo. Essa parede interna branca, você vem e coloca aqui dentro. Eu fiz uma pastinha para mim, ó, então eu venho e arrasto para dentro da minha biblioteca aqui, ó. Então é assim que eu vou criando a minha biblioteca. Você pode pegar alguns materiais já prontos do V-Ray, traz para sua configuração e depois você salva isso para dentro da sua biblioteca. Outra coisa que você pode reparar sempre é que o V-Ray já te dá a dica aqui dos 50 centímetros, que seria essa escala aqui, né? Ó, ele já está lá, ó, 50 centímetros, tá vendo? Eu botei no meu 50 centímetros aqui, tá certo? Então a parede foi feita dessa forma, né? Não tem muito mistério. O piso já foi uma coisa mais elaborada. Então o piso aqui, ó, você vai ver que o meu piso ele já é um pouco mais elaborado, ele é um piso mapeado, que eu chamo, né? O pessoal chama de PBR, mas eu chamo de piso que tem um mapa aplicado aqui dentro. Ó, você tem um difuso com uma coloração, né? Que depois, o que eu fiz? Eu dei um custom gama para ele clarear um pouquinho mais. E você tem também, eu coloquei aqui no Reflection Colors apenas a cor branca, quase branco ali, uns 80%. E no Glossiness, para você ter espaços
com brilho e espaços sem brilho, foi feito a colocação do mesmo elemento, só que utilizando a função de você tirar a saturação dele e botar ele com efeito aqui para você ter, ó, o slot da textura. Foi feito essa aqui. Deixa eu te mostrar aonde que eu peguei essa textura para você ver como ela já veio com todos os elementos. Bom, então olha só, eu peguei aqui, ó, eu tenho uma pastinha onde eu tenho várias texturas, eu fui em madeiras e peguei aqui dentro essa textura. Ó. Eu tenho algumas diferentes aqui, ó, diffuse, né, que eles chamam, que é aonde você vai aplicar o seu difuso lá. Você tem alguns bumps e você pode utilizar alguma dessas preto e branco para colocar justamente lá na parte do glossiness, porque assim você, aqui na parte do glossiness, você vai ver que elementos mais escuros não vão trazer aquele glossiness 08 e elementos mais claros vão trazer esse glossiness mais acentuado. Por isso que você ganha essa opção, né? Eu vou colocar aqui novamente, ó, só para você reparar isso. Então, vamos tirar aqui. Olha só, eu vou pegar, por exemplo, essa opção aqui, ó, vou trazer para cá. Ó, você está vendo que existe um glossiness ali, só que ele não está pegando nos rejuntes, né? Aí, se você quiser melhorar essa opção, você entra com o botão direito, Wrap In, vem aqui no SP-Line Curve, e aí você altera. Ela já está sem saturação, eu só vou fazer no velho dar um pouco mais de contraste. Então você consegue botar mais contraste aqui. Olha só, dei mais contraste, então significa que você vai ter menos o glossiness funcionando, tá? Partes mais escuras, menos glossiness, partes mais claras, mais glossiness. Quem está trabalhando aqui na sua cena agora, não é esse carinha aqui, é o mapa, a textura que está aplicada aqui dentro. Se eu quiser trocar essa textura aqui também, ó, por exemplo, eu vou tirar essa textura. Você vai reparar aquela parte do glossiness funcionando ali. Então eu venho aqui, eu vou colocar um difuso sem essa marcação do piso. Tá lá colocado esse difuso. E por último você tem o bump também, que você precisa reparar que foi colocado ali uma textura para o bump, tá? Aí você pode utilizar um bump mais agressivo ou menos agressivo. Eu recomendo você usar praticamente nada de bump, bem pouquinho, tá? A gente está botando um bump aqui em razão desses espaçamentos aí entre ripas de madeira. Então é legal você ter um bump. E aí depois foi feito aquela orientação aqui da textura, tá? Sinceramente eu não lembro mais qual foi o valor. Eu vou botar 5, vamos ver o que acontece. Tá muito grande. Pronto, 3 está legal. Bom, em seguida foi feito o que? Colocação dos metais, né? Então eu tenho aqui os metais da parte de guarda-corpo, ó, esquadria metal, já é um que eu utilizo bastante. Então foi só, você pode pegar novamente, pode pegar o metal que já tenha pronto aqui, ó, por exemplo, algum desses mais foscos aqui, e você ir trabalhando com ele, né? Então eu peguei esquadria metal, coloquei aqui um pouco menos de glossiness, 0,65, e o reflection color bem baixo, né? Porque você tem como se fosse o metal mais fosco, né? Não precisa de bump nem nada disso. Então tá feito aqui, foi aplicado em vários locais, foi aplicado também nessa luminária.
E depois eu tenho a parte aqui do... Deixa eu colocar aqui a cozinha para vocês aí verem direitinho aqui. Então, eu tenho esse material, que é o nosso mármore. Esse mármore, ele foi buscado na internet, né? Um site bem legal, vamos dar uma entrada lá para vocês separarem. A gente entrou no site Polygon e aqui eu procurei o mármore, tá? Então nesse site aqui a gente tem algumas texturas legais, ó. Então você pode baixar, né, essa textura e fazer aí o seu render, beleza? Lembrando sempre, tente utilizar texturas diferentes, tá? Essa textura que está aplicada aqui não é a mesma textura que está aqui. Então você precisa ir procurando, vendo direitinho alguns sites legais para fazer isso. Tá legal? Eu recomendo o Polygon, recomendo o textures.com, que também é muito bom para isso. E também recomendo o SketchUp Textures, porque aí você tem aí também alguns elementos com bastante qualidade para trabalhar. Beleza? Então, ó, depois disso foram feitos o que? Os móveis, né? Aqui você coloca um MDF. Esse MDF eu gosto de trabalhar sempre, nesse caso aqui a tonalidade dele veio junto com uma fotografia, tá? Por que que eu usei uma fotografia e não somente a cor? Para você ganhar um pouco mais também de realismo. Você pode pegar uma fotografia de algum catálogo e tal, porque aí a foto, se ela tiver uma boa qualidade, você ganha um pouco mais de realismo por causa das diferenciações, um pouquinho de cor. Tá legal? Reduzi um pouquinho o gama aqui para chegar no cinza que eu queria. Estava ficando muito claro na hora da renderização. E o reflexo também mais fosqueado, tá? 0,55 no glossiness. Beleza? E para finalizar, um pouquinho de bump, não faz mal a ninguém, tá bom? Então foi colocado um bump através do noise. Depois, feito isso, os móveis, nós temos o travertino aqui que foi utilizado nos banheiros. Esse travertino também você pode procurar naqueles sites, tá? Aconselho você utilizar pelos sites com a qualidade boa. Então, se a gente entrar lá pelo texture.com, você vai ver, se eu digitar aqui travertino, você vai encontrar alguns aí com a qualidade bem boa, certo? E aí você pode baixar todas as texturas para fazer aquele PBR, né? Aquela textura mapeada, né? Você tem o Ruggedness e o Noise também. Ou procurar nos demais sites que te agradam aí. Então deixa eu mostrar o travertino por dentro aqui, como é que ele ficou. Ó, nós temos o nosso material diffuse. Depois, no reflexo, foi colocado aqui um material mais preto e branco, né? Um material sem saturação. E aqui eu coloquei 0,65 para não ter tanto brilho assim, ter um brilho mais fosco. E para terminar aqui, foi colocado um pouquinho de bump, só para a gente variar ali 0,1 e também uma textura aplicada ali dentro com um pouquinho mais de força naquele contraste ali, certo? As cortinas eu utilizei o material two-side, tá? Two-side material. Se você não quiser utilizar esses prontos aqui, ó, você já tem alguns prontos aqui,
você coloca em Fabric, você vai ver que existe alguns prontos. Você pode também pegar aqui, criar o seu material por meio do two-sided. O que vai acontecer? Ele vai te pedir 2 materiais ou um material para ser aplicado em cada face, para você ganhar aquela transparência, né? Então você vai entrar e criar um material ou pegar um que já existe pronto aí do próprio V-Ray, tá bom? Eu vou fazer pegando aqui o material de fora para você ver, ó. Então eu vou criar um genérico. Esse material genérico eu vou chamar de, vamos chamar de tecido cortina 2. Aí eu venho aqui e vou carregar uma textura de tecido para aquele elemento lá. Ó, eu tenho um tecido aqui que não está dando para a gente enxergar direitinho, mas ó, ele tem ali uma certa rugosidade. Então eu vou usar esse aqui mesmo. Vou pegar, como ele está numa coloração que eu não gosto, eu posso entrar aqui, apertar Wrap In e mudar a coloração dele ali, ó. Ou você tira a saturação, né? Ou você vem alterando aqui pelo Hue, ó. Tá? Como a gente estava utilizando um mais ou menos creme, eu poderia deixar ele aqui como estava e vir tirando a saturação aqui, ó. Tá certo? Depois você pode trabalhar com brilho e contraste aqui, tá bom? Sugiro você fazer isso fora do teu modelo, porque o meu modelo aqui já está bem pesado. Então eu testo antes, salvo lá naquela pastinha que eu chamo de biblioteca, né? A minha biblioteca, e depois eu insiro dentro desse projeto. Mas o que nós fizemos aqui? Fizemos o material da cortina, e agora aquele two-sided que foi criado, ó, que eu vou renomear para cortina 2, eu coloco aqui dentro aquele nome lá que eu chamei de tecido cortina 2. Então, vou entrar aqui. Cadê? Tecido cortina 2. Copiar e colar para cá, tá? Você pode variar aqui a questão da translucência. Eu deixo mais ou menos sempre no meio aqui. Não precisa forçar nenhum dos lados. E na hora que você for aplicar, repare o seguinte, ó. Você precisa aplicar dentro desse grupo aqui, ó. Dentro do grupo eu tenho esse e esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Se já tiver aplicado algum material, eu acho mais simples você retirar esse material por meio dessa barrinha aqui do V-Ray, ó. Você remove o material que já existe ali, ó. Então eu vou clicar nele, ele vai demorar um pouquinho para fazer isso, ó. Ele já removeu todo o material. Eu estou com o meu material default do V-Ray. Então eu faço o que? Pego a minha cortina e aplico aqui, tá certo? Mas Renato, eu não estou vendo a textura. Tudo bem, ó, se você não estiver vendo a textura, você vai fazer o seguinte: a gente vai entrar no two-sided aqui da cortina, vai em Binding, e aqui você vai pegar essa textura e arrastar para cá, ó. Não está querendo fazer desse jeito, então eu vou pegar essa texturinha que está aqui, vou copiar e vou colar lá. Ele vai ficar com a textura na cor errada, mas não tem problema, na hora da renderização ele vai renderizar corretamente, ó. E agora eu posso pegar isso aqui e arrumar o seu tamanho. Olha lá, botei 1 metro, ele já arrumou. E se caso você estiver vendo que ele está muito repetitivo, você entra com o botão direito aqui e pode arrumar pelo V-Tools do V-Ray, ó, botar projeção Road, que aí ele vai adequar certinho aquele formato, tá? Ó. Beleza? Então, ó, tá feito aí, colocado, e depois qualquer coisa você pode trocar
os materiais que você quiser. Bom, outra dica você percebeu aqui, ó, não sei se você deu uma olhada, mas o nosso teto também, ó, ele possui aqui uma coloração quase branca, né, como eu falei antes, e tem um bump aplicado aqui nesse teto, tá? Ó, esse bump, essa tonalidade aqui, desculpa, essa textura foi aplicada no meu bump, e aí depois eu fiz o que? Coloquei essa textura aqui dentro do binding, para eu enxergar ela formando aqui no teto, e para eu conseguir também fazer a colocação aqui da textura, né? Eu arrumar a escala da textura aqui, ó. Então por isso que eu coloco essa opção quando você não estiver enxergando a sua textura no seu SketchUp, você entra no binding, muda aqui para Custom Mode e coloca a textura aqui também nesse slot, beleza? E é isso, acho que os outros elementos aqui são bem simples, tá? Tecido, um tecido do próprio V-Ray. Essa cadeirinha aqui é uma cadeirinha azul marinho, ó. Eu vou te mostrar a foto dela original, que foi me passado pelo cliente. Ó, a foto ela é azul marinho. Então, aqui ela está um pouquinho mais clara, mas eles pediram ela um pouco mais escura. Então, quando eu entrar aqui, você vai ver que eu tenho um elemento que eu busquei ali, um veludo, tá? Aqui dentro dos fabrics. Aqui depois foi feito só o que? Renderizar. A gente renderiza e vê como é que o arquivo ficou pronto aí. Tá bom? Podemos aqui só observar. Só mais uma dica aqui rápida, que foi colocado a questão do blue aqui, ó, do blower, né? Você liga aqui para você ganhar um pouquinho mais de brilho. Você pode ver isso na fotografia aí, tá bom? Além de ser feita a pós-produção no Photoshop, que eu vou mostrar na próxima aula. Então tá aí, eu vou renderizar aqui para você observar. Lembra de ligar sempre os elementos, ó, os Render Elements, que você aperta com o botão direito e vai colocando os elementos para você também ver como que fica lá no Photoshop. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo também, porque que a gente utiliza todos esses elementos aqui na nossa cena. Tá legal? Bom, qualquer dúvida que você tiver de material, qualquer coisa que ficou um pouco nebuloso aí para você, deixa nos comentários, me manda aí a sua dúvida, tá legal? Que aí na próxima aula eu posso tirar a sua dúvida, ou então eu já mando aí a dúvida antes, um vídeo separado. Tá certo? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.